não agiu como líder porque ele não é líder. Líder, eu posso dizer a você, eu não morro de amor, não sou amigo dele, mas líder é Lula, meu irmão. Sabe por que Lula é líder? Porque Lula, quando pegou, esteve na frente de Sérgio Moro, em um julgamento que mais era um palco, Moro mal deixava ele falar, era irônico com ele, não foi como Alexandre de Moraes, que até foi simpático. Tá? Lula disse, eu não vou abrir mão da minha liberdade por minha honra. Verdade. Eu vou ficar aqui, tirou 500 dias de cadeia, Bolsonaro lá, rindo e ainda convidou o cara para ser vice. Falar em golpe de Estado, dessa forma como se tratou aqui, sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança. Entre as minhas funções garantidas na Constituição é ser o chefe supremo das Forças Armadas. Eu sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Não tinha nada para que fosse caracterizado como um ato, né? Estimulado ou programado por alguém naquela tentativa, né, violenta de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Nós estamos lutando, quando falo nós, sou eu e vocês, pela liberdade. Todos nós sabemos o que aconteceu ao longo desses 4 anos, ao longo do período eleitoral, o que foi anunciado pelo TSE. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Isso. E o Jair Cagão Bolsonaro volta a atacar Alexandre de Moraes. Ele agora tomou coragem. Quando ele se viu longe do Alexandre de Moraes, quando ele se viu bem distante do STF, foi de maneira corajosa para as redes atacar novamente, chamando de farsa, mostrando memes. Impressionante. É a mesma coragem do Nicolas por trás das câmeras. O povinho bunda mole. É esse duas caras que o povo chama de mito. Bozo, você já não convence mais ninguém. Você não tá conseguindo mais enganar nem a tua base. Todos eles estão percebendo o quanto você é covarde, cagão, frouxo. Assim como você foi, como presidente, o frouxo da República, por sua culpa. O Centrão tomou para si o orçamento secreto para governar, porque você não saía do cercadinho, das motocicletas, do jet ski, não fazia porcaria nenhuma, era muito preguiçoso, não sabia o que fazer também. Aí o Centrão, o direitão lá, pegou força e começaram a governar. Eles começaram a destinar a verba para onde eles achavam melhor que essa verba fosse, ou seja, para os seus bolsos. A culpa do Brasil ter sido roubado tanto durante o orçamento secreto é do Bolsonaro, por conta dele ser um vagabundo perdido que não sabia o que fazer. Então, como ele não sabia governar, não tinha como governar, a equipe dele era competente, era um pessoal apenas engajado na luta para conseguir mais poder. O direitão, então, tomou as rédeas e hoje nós vemos o Congresso tornar o presidente refém. Isso só não acontece de maneira total porque Lula é muito habilidoso. Se você é Lula em 2026 e é contra esses fascistas voltarem ao poder, assista o vídeo até o final. Bolsonaro volta a ungir alto depois do depoimento, que lá foi bem mansinho, agora foi para suas redes sociais criticar Moraes, ele e Eduardo Bolsonaro. Vamos aqui para a primeira postagem do ex-presidente Bolsonaro. Isso não é justiça, é perseguição, uma caça às bruxas, contra mim e contra os milhões de brasileiros que eu represento. Um processo movido por, né, galera, vingança e por verdade. Aí segue aqui. Essa delação deve ser anulada. Braga Neto e os demais devem ser libertos. Ele está pedindo aí a libertação de todos, imediatamente. Vamos aqui para Eduardo Bolsonaro. Abre aspas para Eduardo. Imagina-se quando o secretário Marco Rubio falasse que Moraes será provavelmente sancionado. Eu estivesse no Brasil, só imagina. Né, ele colocou, escreveu Eduardo Bolsonaro. Então ele está dando a entender aí que o mesmo que aconteceu, né, com Gilson Machado, né, entre outros, o que imaginaria com ele se ele estivesse no Brasil na época que foi anunciado que poderia ter sanções contra Moraes. No caso, ele imagina que seria preso, né? Isso aí é o que ele escreveu.
Galera, e o Bolsonaro virou saco de pancada na extrema-direita. Olha, eu acho que ele deve estar doidinho para que essa pauta desapareça logo. Eu imagino que ele deve estar com vontade de enfiar a própria cabeça num buraco para tentar esquecer a performance medíocre, ridícula que ele teve diante do ministro Alexandre de Moraes. Porque os bolsonaristas esperavam que ele fosse valente, corajoso, que ele tivesse embates com o ministro, que ele refutasse as acusações, mas não. O Bolsonaro pediu desculpas, disse que estava falando para um bando de maluco, chamou o ministro de meu ministro e ainda convidou para que ele fosse o seu vice em 2026. E isso soou muito mal no meio dos bolsonaristas. Eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês que, por sinal, é muito bom e ilustra bem isso. O que eles esperavam do Bufão e a decepção que eles tiveram pela forma como o Bufão agiu. Eu vou pedir que compartilhe para que esse assunto não saia da pauta, porque nós precisamos expor a pequenez, a covardia desse homem que gritou com o oficial de justiça quando foi intimá-lo na UTI, mas que foi um gatinho assustado diante do ministro Alexandre de Moraes. Vou pedir também a quem gosta do conteúdo que eu produzo, quem quiser e puder contribuir com esse trabalho, qualquer apoio aqui será muito bem-vindo. Agora fica com isso aqui. Eu achei Ele que chamou ele pra ser o vice dele em 2026. Eu achei que Bolsonaro ia chegar lá e dizer assim, se você for homem, me prenda, mas solte as 1000 pessoas inocentes. Eu pensei que ele dizia, olha, não sei quem é inocente, não sei quem é inocente, eu estou à disposição aqui, se uma porra que for, bote na cadeia. Eu sei que, rapaz, se ele falasse isso, o cara ia sair como homem ou não? Não, ele pergunta pra ele se pode fazer uma brincadeirinha com ele, chama ele pra ser vice. Olha esse tipo de você já assistiu aquele tem inclusive o vídeo do A Revolta de Atlas, que quando o Hayden chega lá no tribunal, não reconheço esse tribunal, a diferença de vocês pro ladrão, ela é marginal, né? Ele pensei que ele ia meter aquela dor. Hayden já tinha esse vídeo, não. Tem um... Mas também não pensou, né? Eu não posso porque nós chegamos a diferença entre vocês e um chefe de facção. É que o chefe de facção, ele tem um pouco mais de liberdade do que vocês, né? Isso é o código da... Se ele chegasse lá e metesse esse discurso, se você for homem, pode me determinar minha prisão agora liberte os 1000 inocentes que tomaram mais de 14 anos de cadeia, não é isso? Liberte, você não precisa mais deles não, bote toda a minha família na cadeia e eu vou delatar todos, agora bote os inocentes soltos agora. Rapaz, se eles falassem isso, faz a população dizer, rapaz, esse cara é homem, não é isso não? Só não. Mas ele fez o inverso, né? Ele chamou. Não deu ninguém, disse que era inocente. Vem ser meu vice em 2026. Pediu desculpa pelas denúncias de não... E tomou um declínio, tomou um declínio na hora. Olha, é aquilo que o próprio Bolsonaro disse. São os malucos mesmo. Porque só maluco pode esperar a coragem de um homem que, ao ver o seu povo morrendo na pandemia, imitou pessoas sem ar, disse que não era coveiro. Quando pôde unificar o seu país, apostou na divisão, apostou no ódio. Só maluco para esperar alguma atitude de um homem assim. Deixa nos comentários a sua opinião e se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. Eu concordo com tudo que o Ivan, nosso parceiro, colocou. Menos uma coisa. O Ivan disse esperar desse homem. Bolsonaro não é homem. Bolsonaro, não estou falando na questão de gênero, tá? Eu estou falando que ele não é homem naquela questão moral, de hombridade, né? Que é utilizado o termo de maneira figurada. Mas, brincadeiras à parte, olha o nível da fantasia, do imaginário dessas pessoas que apoiaram o Bolsonaro. O rapaz, coitado, me dá até dó. Porque você vê que ele, no fundo, ele quer um Brasil melhor, ele gostaria de... Só que ele não tem condição de analisar o que seria um Brasil melhor, o que é um Brasil pior. Porque ele está fantasiando que Bolsonaro chegaria ali na frente do Xandão, falaria isso, faria aquilo e faria não sei o quê. Isso foi uma fantasia que ele criou na cabeça dele. O cara jamais faria isso. E nós sabíamos desde o começo. Nós chamamos o Bolsonaro de covarde há 5 anos, 6 anos. Ele é covarde. E as pessoas não se aperceberam disso, continuaram gritando mito. E mesmo que Bolsonaro chegasse lá, encarasse Alexandre de Moraes, falasse um monte, mesmo assim, não é isso que muda o país. Esse sujeito não está em condição de melhorar o país em nada, afrontando a Suprema Corte. O que esse pessoal quer é uma catarse por parte do Bolsonaro, que ele xingue todo mundo que eles querem xingar. E aí eles se identificam nesse personagem que sai dando porrada em todo mundo. Só que no momento que ele chega, sabe, no ápice, naquele momento crucial, que ele tem que ser, que ele tem que representar os anseios de ódio da população que o segue, e ele chega lá e quase pede o ministro em casamento. Ele pediu quase o ministro em casamento. Ele quase fez uma declaração de amor. Se fosse no dia 12, ele levava flores pro Alexandre de Moraes. E o pessoal ficou decepcionado porque esperavam dele, no mínimo, o que aconteceu com Lula. Quando Lula encarou o Sérgio Moro, falou o que tinha que ser dito, não trocou a sua liberdade pela sua dignidade. A dignidade falou mais alto. Agora, para o Bolsonaro, o que fala mais alto, ele tem uma vida de bom vivant, de ser aclamado, ouvido, ele quer poder. O Bolsonaro é um vagal, não fez nada. Esse daí é um piloto de motociata, é um piloto de jet ski. Ele não
Ele não sabe o que é dignidade, ele mente o tempo todo. Ele mesmo se afronta. É que nem o Nicolas. Esses caras lá sabem o que é dignidade. Esses sujeitos aí, eles estão preocupados em se exibir, aparecer, lacrar. Mesmo que seja por meio de mentiras. Bolsonaro envergonhou muitos bolsomínios, mas não a todos. Nós vamos mostrar para vocês a Bruninha mostrando que ainda tem gente defendendo. Aqueles sujeitos que ele chamou de maluco continuam defendendo, ainda existe. Mas grande parte aí ruiu, acabou. Bolsonaro foi melhor do que eu imaginei que ele iria. Ele superou as expectativas até da esquerda. Jamais nós imaginamos que ele seria tão capacho, mesmo sabendo que ele é um capacho em relação aos Estados Unidos, bate continência para a bandeira americana. Nós já sabemos que ele é um colonizado, mas a gente não imaginava que ele chegaria ali para Alexandre de Moraes, que ele colocou a população toda contra Alexandre de Moraes, chega ali. Alexandre de Moraes, me dá um beijo. Só faltou isso. Ele voltou a pedir um beijo. Tô louco pra ver o Nicolas lá, não deixa esse sujeito crescer. Porque esse sujeito aí, ele é pior que o Bolsonaro. Ele é irresponsável, ele ataca o Supremo o tempo todo, e vocês têm que dar um break nele. Não deixar esse sujeito crescer, até como exemplo para aqueles que o admiram. Porque ele está criando uma legião de pessoas que estão fazendo o mesmo que ele. Cuidado, atentem para esses fascistas. Eles são perigosos. Eles destroem a própria civilização. Eles destroem as pessoas do mundo. Eles são perigosos. Cadê as provas para prender Bolsonaro? Ainda não acharam? Ô Francisco, você tá maluco? Bolsonaro é alecrim do pântano, meu amigo. Muito me admira a devoção após ser chamados de malucos, mas eu acho que tem bastante provas, robustas inclusive, mas o processo deve seguir todo o procedimento para que não haja nenhum tipo de nulidade processual, sabe? Para que ele possa ficar bem guardadinho, sem que haja motivos para que ele seja solto depois, né? Então, eu tô torcendo para que o processo siga rigorosamente todas as etapas, né? E aí o nosso alecrim do pântano vai poder, enfim, descansar, não vai precisar mais de Pix e vai ser muito feliz. Eu vou completar o argumento da Bruninha. Cadê as provas? Bolsominion, se você sabe ler, existe um negócio chamado relatório da Polícia Federal, existe outra coisa que é o relatório do Ministério Público. Eu te aconselho a ler, sabe? Fazer leitura, sabe? Transformar aquelas letrinhas, decodificar e transformar em ideias. Então, é ali que estão as provas. Tem fotos, tem vídeos, tem muitas provas lá se você quiser procurar, tá bom? Se você não entendeu, eu quero que você coloque aqui nos comentários, que nós vamos desenhar para você onde estão as provas, tá bom? Maluco. Tem que ser maluco. O cara te chamou de maluco, você tá defendendo ele. Retardado. Galera, se preparem porque esse é o melhor vídeo que vocês vão assistir hoje, eu garanto. Um deputado de direita detonou literalmente o bufão Jair Messias Bolsonaro. Chamou até de catraia. Eu não faço ideia do que seja uma catraia, se vocês souberem, deixa nos comentários para eu saber. Eu estou falando do deputado Julian Lemos do União Brasil. Ele literalmente detonou o bufão Jair Messias Bolsonaro durante uma entrevista de rádio por causa da postura covarde, desleal, bizarra que ele teve diante do ministro Alexandre de Moraes. Mas agora é que vem a parte boa, porque ele já foi muito bolsonarista e não dá para dizer que ele morre de amores pelo presidente Lula, mas ele fez questão de exaltar a coragem que o presidente Lula teve quando esteve frente a frente com o Sérgio Moro e a postura de liderança que o presidente Lula tem. Eu trouxe aqui o trecho para vocês. Antes eu vou pedir que deixe um comentário para engajar, deixa a curtida, compartilha esse vídeo, mas não manda para um bolsonarista porque eu tenho certeza que eles ainda estão muito chateados
Porque o Bolsonaro, além de não ter defendido os presos do 8 de janeiro, ainda foi debochar daqueles que fizeram Pix. E peço também a quem gosta do conteúdo que eu produzo desse enfrentamento contra a extrema-direita, quem puder e quiser contribuir, qualquer apoio que será muito bem-vindo. Agora siga com essa fala sensacional. Nada que Bolsonaro dissesse iria livrar ele mais ali da prisão, que ele vai ter que acabar, porque ele cometeu crimes ainda que o Bolsonaro não aceite. O que acontece? Ele não teve postura. Se fosse um homem, um líder, ele dizia, olha, Xandão, eu tô aqui, você vai me prender, ainda que eu não reconheça sua autoridade. Mas você liberte os mil presos que estão lá, os coitados que ficaram lá. Que não tem... Bolsonaro é uma catraia. Bolsonaro é uma catraia. Bolsonaro não é homem. Bolsonaro é frouxo. Eu disse aqui nesse programa que Bolsonaro é frouxo. Bolsonaro não segura BO de ninguém, nem dele. Juliano, essa história dele de morrer pela liberdade. Ele não morre por nada. Bolsonaro é tão rico que nem com facada morreu. Ele não morre por nada. Bolsonaro é covarde. Bolsonaro gosta de dinheiro. Bolsonaro, ele gosta de dinheiro, ele gosta de, sabe, que é de poder. O poder é o tesão de Bolsonaro. E as pessoas não entendem isso. Meu irmão, deixa eu lhe dizer. Não é contra Bolsonaro. É contra o que ele representa. E ele representa a mentira, a covardia, a deslealdade, a incompetência, a desonestidade. É isso que ele representa. Agora, você não gostar de Lula é legítimo. Você não gostar de Ciro é legítimo. Agora, líder tem que ser macho. Líder até pra morrer tem que morrer cabeça em pé, não rindo. Eu achei aquilo um absurdo, eu fiquei revoltado. Eu não consigo compreender como é que você ainda é bolsonarista. Se você é bolsonarista, você é um burro. Se você é bolsonarista, você é um imbecil. Porque não existe honra em ser bolsonarista. Olha, depois desse depoimento, a ficha caiu pra muita gente. O que eu não entendo é porque as pessoas demoraram tanto pra enxergar uma coisa que eu enxerguei desde sempre. Que o Bolsonaro não vale nada, não passa de um oportunista mau caráter. Deixa aí nos comentários a sua opinião e se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. E não esqueçam de me dizer o que é catraia. Tamo junto. Gente, perceberam? O que ele acabou de fazer aí? Ele fez uma análise precisa que muitos de nós, influenciadores de esquerda, já tinham feito. Eu, principalmente, já tinha falado sobre isso, que se Bolsonaro, de fato, fosse o líder desse povo, no momento crucial, na oportunidade, isso foi a oportunidade da vida do Bolsonaro para ele se levantar, de fato, com o povo, se redimir de tudo que ele fez de errado, né? Essas pessoas que estão lá na papuda, elas estão por causa do Bolsonaro. Por causa de uma ideia, do ideal que partiu da mente dele. Então estão lá por ele. Esse momento entre ele e o Alexandre de Moraes, esse confronto, era o confronto da vida do Bolsonaro. Era para de fato ali ele mostrar que ele é o líder, confrontar o ministro. Mesmo sabendo que poderia ser preso e vai ser preso, ele deveria confrontar. E se fosse um pouquinho mais inteligente, ele confrontaria. Não precisava nem ser muito corajoso. Não precisava. Mesmo sendo covarde, ele poderia enfrentar, porque ele já sabe que vai ser preso. Então, sabendo, o que ele poderia ter feito? Se eu fosse, de repente, um aliado do Bolsonaro, um conselheiro, eu daria o seguinte conselho: Bolsonaro, você vai ser preso. Não há como escapar. Só que, irmão, vai preso com dignidade. Chega na frente do Xandão e confronta ele. Fala, olha só, pode me prender agora. Pode me prender agora. Mas solta esse pessoal que tá lá. Eles só foram lá por minha causa. Eles não estão lá por vontade própria. Eles foram levados até lá. Então me prenda. Isso sim seria digno da parte do Bolsonaro. E aí ele realmente seria reconhecido como um capitão, como de fato um líder do povo. Só que não. O que Bolsonaro faz é se acovardar, sorrir e ainda pedir para Alexandre de Moraes ser vice dele. Então, gente, você que é bolsonarista está assistindo e continua achando que Bolsonaro é o líder, eu sinto muito te informar. Você simplesmente merece o líder que tem. A direita é frouxa, covarde, mentirosa e moleque, entendeu? Bolsonaro se borrou na frente do Xandão, o Nicolas se borrou na frente do Haddad e a gente tem, mais uma vez, a direita se revelando o que ela é: mentirosa, covarde e moleque. Para completar, com o Nicolas Ferreira fugindo do argumento do Fernando Haddad, fugiu da sala para não ouvir a verdade, que o Bolsonaro foi o culpado do déficit no país, porque ele vendeu patrimônio público a troco de banana, que foi o caso da Eletrobras, roubou dinheiro dos governadores com ICMS para tentar baixar a gasolina para ganhar a eleição, e também não pagou os precatórios da turma toda lá. São milhões e milhões e bilhões de reais de precatório que o presidente Lula que teve que pagar, entendeu? Essa aqui é a verdade. O Bolsonaro afundou o país, entregou um superávit fantasioso, porque era fundado no quê? Era fundado em rapinar o povo brasileiro para tentar se reeleger e ficar bem aí com esse superávit fictício, tá certo? Então, minha gente, a direita se revela nessa semana mais uma vez. Revela o quanto que é frouxa, o quanto que é mentirosa, entendeu? E também o quanto que é covarde e moleque. Essa é a síntese dos últimos dias aí pra vocês. Se vocês querem saber o que tá acontecendo no Brasil, é isso, entendeu? Agora, vejam o que disse Carlota Joaquina, filha do Bolsonaro. Todo mundo próximo ao Lula é envolvido em corrupção, menos ele. É incrível como esse homem consegue ser puro no meio de tanto familiar ruim. Pois é, e por falar em familiar ruim, olha a cambada de gente que é
próximo, amigo íntimo do Bolsonaro, que foram presos. A exemplo disso, a Flor de Lis, a pastora acusada de matar, acusada não, mandou matar o próprio marido, ó, por conta de dinheiro. Temos aqui, ó, Daniel Silveira, bandido de primeira categoria. Temos o Gabriel Monteiro, que é acusado de manter relações sexuais com menores. Tem o Collor, que foi preso recentemente, né? Tem os ministros do Bolsonaro que foram tudo presos, mas a Carlota Joaquina, a hipócrita, não consegue enxergar que todos que estão ao redor do Bolsonaro estão presos, são bandidos. Vamos parar de hipocrisia, Carlota, porque hipocrisia tem limite.